Olá, queridos! Como eu havia prometido para vocês, eu vim trazer hoje uma pequena palestra sobre resiliência. Esse termo que tem sido tão usado nesse momento de crise, de adversidade que a gente tem vivido por conta da pandemia e que muitas vezes a gente não entende direito, né? O que é isso? De onde vem isso? Como é que se torna uma pessoa resiliente? Então aqui eu vou passar para vocês tudo isso, a definição, né, como ser resiliente, quais são os passos necessários para chegar a essa resiliência. Então vamos lá. Qual a definição da resiliência familiar? Isso é resiliência familiar / indivíduo, tá? É definido como a capacidade de ressurgir das adversidades, fortalecido e com mais recurso. Ou seja, é a capacidade de você passar por uma adversidade. É um processo, não é uma coisa, algo rápido, você não se torna resiliente em 1 a 2 semanas. É todo um processo de perseverança e crescimento, onde no final dessa crise, você consegue olhar para trás e falar, caramba, consegui, e olha como eu estou diferente, né? Olha quanta coisa, quanta riqueza eu aprendi nesse momento, né? Quanta coisa boa me trouxe essa dificuldade. Isso é resiliência. Que muitas vezes a pessoa passa pela crise e sai triste, magoado, ressentido, vitimizado. Então, isso não é o caminho da resiliência, né? A resiliência é um caminho de saúde, de crescimento. Outra definição também que vem da física, que fala do poder de recuperação, que se refere à elasticidade. Ou seja, para sermos resilientes, é necessário a flexibilidade. A gente percebe, né, no tratamento com famílias com sintoma, o processo, o quanto essa família é rígida, né? Ela não consegue se adequar, mudar de acordo com as situações que vão acontecendo na vida dessa família. Ela paralisa. Então, assim, e o mesmo é com a gente. A gente precisa ter essa flexibilidade. Como é que eu tenho visto isso nesse momento da pandemia? As pessoas se reinventando a nível profissional, fazia uma coisa, de repente perdeu aquele ganho, hoje em dia estão fazendo outra coisa completamente diferente. Confecções que estão fazendo máscaras para vender, que estavam paradas, faxineira que parou de ter o seu ganha-pão e de repente começou a dar aula de como limpar a sua casa e começou a ganhar o seu dinheirinho, se tornou até famosa lá no YouTube, né, por conta das aulas dela. Ou seja, as pessoas se reinventando, né, para não se sucumbir. Porque hoje em dia, se a gente não fizer algo diferente, se a gente não correr atrás, não tiver flexibilidade, a gente pode sucumbir no meio desse processo da pandemia. E a resiliência é forjada na crise. Outra coisa que eu tenho para falar com vocês. Não tem como a gente ser resiliente no Mar do Caribe, né, 2 meses lá, indo na praia no Caribe. A resiliência, ela necessariamente passa pela crise, pela adversidade, porque só há mudança quando há incômodo. Só há mudança quando há necessidade. O ser humano, ele se prende na zona de conforto, né, onde ele tem segurança, e a crise faz com que isso mexa, né, faz com que você saia dessa área de conforto. Né? Como minha mãe falava, necessidade faz sapo pular. Quantos sapos estão pulando aí, né, mudando, se reinventando por conta da necessidade, né, que a crise está causando. E outra coisa também, que quando a gente passa por momentos de dificuldade, a gente percebe recursos e potenciais dentro de nós que jamais imaginaríamos que a gente poderia ter. E a gente só se depara com esses recursos na adversidade. Tipo assim, gente, eu jamais pensei que eu fosse ser tão perseverante, ou então eu jamais pensei que fosse enfrentar com tanta garra,
né? Eu sempre larguei as coisas no meio do caminho, mas assim, você descobre recursos dentro de você. Mas ele é forjado na fornalha, né? No quente, na crise, né? E a resiliência é um processo que envolve perseverança. Então, assim, a gente precisa perseverar, né? A resiliência, o que acontece com o ser humano? O ser humano gosta de atalhos, gosta de facilidade. É mais fácil a gente chutar o balde do que a gente assumir e encarar uma situação difícil. Casamento, né? Às vezes a gente vê casamento em crise, a pessoa, é mais fácil me separar, arrumar outro, do que tentar restaurar aquele casamento. E a gente vai ver que o outro, a questão de se separar e se recasar é muito mais difícil do que você reconstruir seu casamento. Mas naquele momento você está tão cansado, né, que você assim, deixa pra lá, vou chutar o balde, né? E outra coisa, existe uma diferença entre resiliência e sobrevivência. A resiliência é você se fortalecer, se reinventar. A sobrevivência é você resistir. E muitas pessoas resistem à crise. E essas pessoas saem enfraquecidas quando, uma vez passa todo esse processo de adversidade. Magoadas, ressentidas, vitimizadas. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês, que segundo pesquisas, todos nós temos a capacidade de ser resiliente. Todo ser humano. Ou seja, segundo essa pesquisa, atesta o potencial humano de emergir das crises e fortalecido. Então, assim, não tem. Às vezes a pessoa, quando está muito vitimizada, eu não consigo, não. Se ela se esforçar e escolher o caminho da resiliência, ela vai conseguir superar aquela situação e sair fortalecido. Tá? Então, existem situações que dificultam o processo da resiliência. São situações que, quando envolve muitas perdas em pouco tempo, pessoas que vivem quase que toda a sua infância e parte da adolescência vivendo em famílias altamente turbulentas, disfuncionais, isso dificulta a pessoa, né, conseguir superar tudo que ela viveu, mas isso não impossibilita. Isso é um dado muito bom para todos nós. Todos têm essa capacidade. E outra coisa, em meio à crise, a gente passa a ver o que realmente importa na nossa vida. É incrível, né? Hoje, o abrigo está sendo dentro de casa. Todo mundo, o nosso inimigo, o coronavírus, nos colocou dentro de casa, né? E antes, quantos casamentos, quantas famílias estavam sendo desfeitas e cada um vivendo a sua vida atrás de dinheiro, de trabalho, para poder viajar, para poder comprar carro, para poder ter uma vida confortável, mas trabalhando muito, né? Horas no trabalho. E agora a gente está vendo que não adianta ter dinheiro, porque carro, dá para andar de carro, mas viajar hoje não dá para trabalhar, está sendo dentro de casa e não tem onde consumir. Realmente, até se a pessoa tiver dinheiro, não tem loja aberta para consumir. Apesar que tem como consumir online, né? Mas você ir no shopping, ir lá e fazer uma venda de impacto, não existe mais essa possibilidade. Então, assim, a gente se voltou para as nossas famílias, para aquilo que realmente importa, né? São os laços mais profundos que temos na vida. E quais atitudes que são necessárias para que a gente se torne pessoas resilientes? Né? Existe um caminho. Você pode escolher 2 caminhos em momentos de crise. O caminho da sanidade emocional ou o caminho da doença. Da depressão, da ansiedade generalizada, do toque. Então, assim, qual o caminho que você vai escolher percorrer nesse momento? Só que tem formas, tem atitudes que a gente precisa fazer. Uma é: procure ajuda.
não se isole. Apesar do isolamento social, não se isole dentro de casa. Procure pessoas, procure ajuda, procure amigos, esteja conversando com pessoas. E geralmente quando a gente não está bem, a primeira coisa que a gente faz é se isolar. Isolamento, segundo a resiliência familiar, é nocivo. Vai te adoecer. Então, se for o caso, procure um psicólogo, procure um médico, um psiquiatra. Não está dando conta dessa situação, são muitas perdas, está tudo, parece que a tua vida virou de cabeça para baixo. Peça ajuda, não fique sozinho, né? Segundo pesquisas, todas as pessoas que foram resilientes tiveram uma pessoa ao lado, estimulando, dando apoio, né? Nos grupos de mútua ajuda, NA, AA, as pessoas que ingressam para poderem sair da dependência química, elas precisam de padrinhos ou madrinhas, ou seja, são pessoas que vão acompanhar esse processo, né, de tratamento, de recuperação, de recuperar a ação. Que ação? Uma ação saudável na sua vida. Então nós precisamos do outro, né? Outra coisa, não se sentar na cadeira de vítima. Muitas pessoas que passam, principalmente por situações de adversidade muito longas, principalmente na sua infância, elas vêm para a vida adulta muito vitimizadas. Então, assim, é preciso sair, porque a vítima, ela paralisa, ela não se recupera, né? Ela fica ali se lamentando, ela não sai daquele lugar. Então, é necessário fazer todo um trabalho para sair desse lugar de vítima. Porque enquanto sentar nessa cadeira, essa pessoa não vai crescer e não vai conseguir ser resiliente. Outro, aceitação. O quanto é necessário, né? Aceitação também é um processo, gente. Aceitação não é assim, agora vou ter uma situação terrível, que coisa boa, graças a Deus. Não é assim. É um processo, mas um processo rumo à aceitação. Porque quanto mais a gente resiste à realidade difícil que se apresenta, mais gasto energético nós temos. Então, até a finalização do luto, né, o último estágio do luto é o estágio da aceitação. É quando você consegue aceitar aquilo que você está vivendo e se despedir do passado. Saber que tudo aquilo que como você era, como você vivia, não vai existir mais. Né? Ninguém vai sair dessa pandemia do jeito como entrou, gente. Nem a sua vida vai ser a mesma. O teu trabalho vai mudar, né? A forma de você lidar com as pessoas, a tua percepção de vida, paradigmas vão ser mudados, né? Então, aceitar a vida como ela se apresenta. Outro ponto, otimismo aprendido. A gente percebe que uma das situações que também dificulta muito o processo da resiliência é quando a pessoa recebeu ao longo da sua infância crenças negativas, né? Crenças que não ajudam a resolver o problema. Nada vai dar certo, você não vai dar certo, parece que nada dá certo nessa família, e isso impede com que você se torne uma pessoa resiliente. Então é preciso reaprender, né? O otimismo aprendido. Não, vou conseguir, isso vai passar, né? Eu falo isso até como um testemunho meu, porque eu vim de uma família muito pessimista, que passou por muitas situações difíceis, de dependência química, né, ao longo da minha história. Então, assim, o quanto que eu tenho dificuldade para reaprender otimismo. E isso que impulsiona a resiliência, que a gente persevere. E outra coisa, ajudar o próximo. E como eu tenho visto isso hoje em dia, depois de tudo isso, né, cooperação. Gente, e o próximo, muitas vezes, é o mais próximo de você. Dentro de casa, é o teu marido, é a tua esposa, é o teu filho, né, um idoso que está próximo, teu vizinho. O momento é de cooperação. E quando a gente ajuda o próximo, tudo aquilo que a gente está sofrendo, toda a dor, né, toda essa perseverança,
esse não entendimento, por que eu estou vivendo isso, passa a ter um sentido. Poxa, eu estou podendo fazer o bem, a minha situação está fazendo com que eu ajude, traga alegria para outra pessoa que também está sofrendo. Pois o sofrimento é geral, todos nós estamos passando por níveis de sofrimento. Né? Tem pessoas que perderam emprego, tem pessoas que até agora não aconteceu nada, não perdeu emprego, não perdeu saúde, só tem aquela incerteza, que isso também agoniza a alma. Né? Mas tem pessoas que perderam emprego, perderam um ente querido, que vão passar, que passaram ou vão passar por muitas perdas. Então, assim, ajudar o próximo. O que você pode fazer para contribuir para aquela pessoa que está sofrendo? E eu espero que com esse vídeo eu possa também estar contribuindo nesse momento de dor, de expectativa, de incerteza, de insegurança e de muitas perdas que todos nós estamos vivendo. Ok? Um beijo no coração de todos vocês. Tchau!